Paz do Senhor. Eu havia começado um vídeo, mas eu peguei a palavra que não era aquela. Deus me deu essa palavra hoje pela manhã. É Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. E ela diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Glórias a Deus, aleluias, né? Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Glórias a Deus, aleluias, né? Então, nesses 3 versículos, né, diz que nós temos que confiar no Senhor, nós temos que aprender a confiar no Senhor, nós temos que, quando vamos tomar uma decisão na nossa vida, né, nós temos que pedir a direção de Deus. Muitas vezes eu fiz coisas assim, achando que eu era a sabe tudo, né? E eu fiz coisas que vinha na minha cabeça e eu não pedia a direção para Deus. E sempre eu quebrei a minha cara. Até eu entender, né, que eu tenho um pai que me deu a vida, um pai que tem um grande propósito para comigo. E esse pai muitas vezes perdoou meus erros, né? Porque Deus, ele é um Deus de misericórdia, né? E esse pai chegou até mim, né? Esse chamado que eu tenho já desde menininha, né? Mas eu cresci, né, numa família católica. Então, eu sempre gostei de ler a Bíblia, né? Sempre gostei de sair, de dançar, né? Sempre gostava, agora não faço mais isso. Gostava de ter meu cabelo arrumado, meu rosto maquiado, minha unha arrumada, né? Gostava de roupa chique, né? E Deus tinha aquele chamado na minha vida, e Ele me chamava, e Ele me dava sinais, mas eu não queria largar aquela vida que eu tinha, não que era uma vida boa, não, era uma vida vazia. Porque não adianta você ter dinheiro, você ter amigos, né? Se você tem uma vida, se você não tem Deus na tua vida, você não tem nada. E então Deus me jogou no vale, me tirou do vale, né? E me trouxe aonde eu estou hoje, em uma cidadezinha chamada Pirapó, Linha do Paraíso. Deus me trouxe para cá. No começo eu não entendia, né? Porque eu vim eu e Deus, né? Conheci um Senhor. Na verdade, nós éramos 2 estranhos, né? Mas a gente não entende os desígnios de Deus, né? E também quem sou eu para contestar, né? Então Deus me trouxe para esse lugar, em Pirapó, Linha do Paraíso, e é um paraíso mesmo. E hoje aqui eu faço exatamente o que eu li para vocês em Provérbios, né? Capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor e eu confio no Senhor. Eu vou ler mais uma vez aqui para vocês entenderem que se você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, se quando você for tomar uma decisão, você não ir com a cabeça quente lá fervendo, você ir com a direção de Deus, tudo vai dar certo, ó. Aqui diz assim, ó: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então confia, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoie na tua
a própria inteligência, pensando que talvez porque você tem estudo, você saiba mais do que Deus. Não. Ninguém sabe mais do que Deus. Aí, o versículo 6, ele diz assim, ó. Lembre de Deus em tudo o que você fizer. Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, em tudo que você faz, o Senhor, ele vai te mostrar o caminho certo. Sabe? Às vezes você tá indo lá por aquele caminho lá bem torto, mas porque é um caminho fácil, um caminho simples, você acha que você está no caminho certo e você não está. Então, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, que ele vai, ó, te puxar pro caminho certo e você vai caminhar com ele. E aí você não vai mais ter ansiedade, você não vai ter depressão, você não vai ter síndrome do pânico, você não vai mais pensar em se suicidar, em atirar a tua vida lá no álcool, na droga, né? Eu escuto muitas pessoas dizerem que se sentem sozinhas. Conheço até pessoas que servem a Deus e dizem que se sentem sozinhas. E aí eu me pergunto, mas se você serve a Deus, então você não está sozinho, porque quem tem Deus no coração não está sozinho. Uma mãe abandona um filho, mas Deus não te abandona. Então, se você tem Deus no teu coração, você não pode se sentir sozinho. Sabe? Por exemplo, eu quando às vezes bate saudade da minha família, bate saudade dos meus filhos, dos meus pais, da minha irmã, do meu cunhado, do meu sobrinho. Deus, ele manda os anjos virem me abraçar e eu sinto aquele abraço gostoso. E sinto que eu não estou sozinha. E que enquanto eu estou aqui em Pirapó fazendo a obra dele, ele tá lá em Ijuí. Glória a Deus, né? Cuidando da minha família. Eu falo isso porque um dia desses eu estava em Ijuí, fui fazer uns exames. Quando voltei para casa, eu tinha que fazer o meu programa evangélico e depois eu tinha que ir ao culto. E o meu esposo e o meu cunhado me ajudam no meu programa. Então eu cheguei em Pirapó e fiquei na casa do meu primo. Daí a pouco o meu esposo me ligou, né? E disse que estava se sentindo tonto, que não ia ter condições de vir para a igreja nem fazer o programa. Que era para mim ir. Glórias a Deus, né? Aleluias, né? Mas então eu digo, não, eu vou. A minha prima até disse, não, vamos mandar o Reuni lá, o Reuni vai buscar ele e leva ele no posto. O meu primo foi lá, né? Foi de moto, pegou nosso carro, trouxe ele, deixou ele no posto e foi para casa. E eu e meu cunhado fomos fazer o programa porque nós tínhamos uma jovem, né, que nos ajuda, a Miriam, uma menina muito abençoada. Uma menina muito iluminada por Deus, que Deus tem um grande projeto na vida dessa jovem. E nós estávamos lá no programa, fazendo o programa, né? Enquanto fazíamos o programa, nós orávamos, nós buscávamos a Deus. Terminou o programa, eu saí e fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, como eu tenho esse problema de visão, né? Eu não enxerguei meu marido lá, até porque ele é pequenininho, né? Não é um homem grande, né? Mas é um homem pequeno, de estatura pequena, mas um homem de coração enorme. E aí eu disse, quando eu fui pedir pro meu pastor que nós precisávamos orar por ele, né? Que ele estava no posto, que depois do culto eu ia para lá. Ele estava já na igreja. O pastor disse, não, ele já está ali. O que quer dizer isso? Enquanto eu estava pregando lá na rádio, né? Enquanto eu estava levando a palavra do Senhor, o Senhor estava cuidando dele para mim. Assim como enquanto eu estou aqui em Pirapó, né? Na minha casa, falando com vocês, né? Trazendo a palavra do Senhor, que essa é a minha missão, evangelizar, levar essa para os 4 cantos do mundo, né?
enquanto eu estou aqui pregando para você, contando para você que você tem um Deus maravilhoso, Deus está lá em Ijuí cuidando da minha família de lá. Deus está cuidando da minha família também, do coração, das minhas filhas do coração. Deus cuida de tudo para nós, mas nós temos que confiar no Senhor. E aí o versículo 7, né? Ele diz assim, ó, não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Então, não pense que você é sábio, que eu sou sábia. Não. O único ser sábio é o Senhor. Procure fazer tudo certinho para você não errar, né? Para você não desagradar a Deus, que eu sei que Deus nos perdoa, que Ele é um Deus de misericórdia, mas quanto menos nós errarmos, melhor, né? Logo nós vamos estar mais próximos do Senhor e não vamos ter tanta conta para pagar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada com Deus, é que Deus, Ele é misericordioso, Ele é um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que te levanta e que não te deixa cair. Um Deus que perdoa todos os teus erros do teu passado, todos os teus pecados. Mas, a partir do momento que você souber conhecer a palavra dEle, que você for conhecedor da palavra dEle, quando você errar e pedir perdão, Ele vai te perdoar, mas vai ficando lá aquela fatura para você pagar. E antes de você fazer a tua passagem, você vai pagar a tua fatura para você poder ir morar com Deus. Então você que é evangélico, você evangélica, às vezes você brinca, umas brincadeiras bobas, né? Fala um palavrão aqui, fala uma fofoquinha ali, uma mentirinha. Não faça isso. Porque isso tudo Deus está anotando. Mesmo que você diga, mas à noite eu dobro o meu joelho e peço perdão. Glória a Deus, né? Por Deus perdoar nós, né? Só que aquilo lá vai ficando lá no teu caderno. Então, procure pecar menos. Procure não pecar. Procure ser obediente a Deus. Porque eu creio que a partir do momento que você coloca a tua vida nas mãos do Senhor, né? Jesus, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida e aquelas coisas erradas que você fazia, você vai deixar de fazer, né? Deus, Ele é um Deus fiel e Ele te ama. E agora eu quero orar por você para que o nosso vídeo não fique muito longo. Daqui uns dias a mais nós vamos ter mais um programa, né? Que nós fomos abençoados pelo pastor Pedro, que nos convidou para fazer um programa na rádio. Não vai nos cobrar nada. Glórias a Deus, aleluias, né? Porque o Senhor, creio eu que o Senhor falou com ele, né? E Deus sabe da minha vontade de falar do amor dele para as pessoas. Deus sabe da minha vontade de interceder pela vida das pessoas. Então o pastor Pedro me procurou essa semana. E eu fiquei muito feliz, né? E com certeza, agora início de setembro, quando eu voltar da minha cidade, nós vamos começar a fazer um trabalho muito bonito para evangelizar os 4 cantos do mundo. Vamos ter o nosso trabalho na Rádio Líder e mais um trabalho com o pastor Pedro. E eu creio que isso é bênção de Deus, porque eu, meu esposo, meu cunhado, né? Eu, por exemplo, eu me sinto menor que um grão de mostarda no meio da areia. Eu estou recém começando na minha caminhada.
mas Deus tocou no coração do pastor, né? E o pastor nos convidou, né, para nós fazermos lives uma vez por semana, 2 vezes por semana, quantas vezes a gente sentir no coração. E isso é bênção de Deus, e que Deus abençoe grandemente o pastor, a sua família, abençoe a sua missão, que o pastor Pedro de São Borja, ele tem uma grande missão, resgate de almas. Isso é muito lindo, e que Deus o abençoe grandemente, e com certeza um dia, né, nós poderemos ir até São Borja, assim que nós conseguirmos, né, trocar o nosso carrinho, que Deus nos abençoar, né, e na hora certa, né, porque também tem bênçãos para todos nós, para mim também, mas as bênçãos elas chegam na hora que Deus quer, tá bom? E agora nós vamos orar. Eu vou convidar o meu esposo para nos ajudar a fazer uma oração para abençoar você que vai ver este vídeo depois. Senhor, Deus, meu Deus e meu Pai, entremos na Tua presença, Pai querido, para intercedermos, Senhor, por toda a nação brasileira, Senhor, por todo o mundo, Senhor, intercedermos pelos enfermos, pelos doentes, Senhor, intercedemos pelos desempregados, meu Pai, intercedemos pelas pessoas que estão lá na África, Senhor, passando fome, Senhor, passando necessidade, Senhor. Deus querido, nós estamos aqui para abençoar, Senhor, em nome de Jesus, cada um de vocês, aonde chegar esse vídeo, que você seja abençoado, que você seja curado, que você venha prosperar na tua vida, que Deus nosso Senhor esteja com vocês, que Ele venha abençoar os pastores de missões, os pastores que estão na África, os pastores que estão na Venezuela, em todos os cantos do mundo. Tem pastor pregando a palavra do Senhor. Muitas vezes alguns são até assassinados por levar a palavra do Senhor, mas eles estão lá. E em nome de Jesus, que todos vocês sejam abençoados pela nossa fé e por Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, né? Aleluias. Que Deus esteja com cada um de vocês e nos ajude a compartilhar esse vídeo, comentando, compartilhando, para que mais gente sejam alcançadas, porque tem pessoas que não sabem nem quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele vive. Ele é o mesmo Deus lá do passado, Ele é o de hoje. Jesus Cristo, Ele não muda, e a palavra dele que está na Bíblia também não muda. Então eu vou encerrar o meu vídeo dizendo para você que Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. E para cada compartilhamento desse vídeo, que Deus te dê uma bênção em especial. Um beijo no coração e fiquem com Deus.